A paz do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais uma série de vídeos do livro de Isaías, amém? Vamos estudar hoje o capítulo de número 30. Peço que os irmãos se preparem desde já, para nós darmos início ao estudo da palavra do Senhor, amém, irmãos? Vou começar lendo então o capítulo 30, versículo 1, que diz: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então, irmãos, como a gente já sabe, o livro de Isaías ele vai alternando entre palavras de bênção, e palavras de exortação. O livro de Isaías ele começa com um lamento de um pai. Lembra lá no capítulo 1? E lá no capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, ó: Ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Este pai aqui, agora ele surge aqui no capítulo 30 como uma pessoa desonrada. Então esses filhos tomam decisão contrária ao Senhor. No capítulo 29, Isaías ele denuncia os que procuram a ajuda de homens ao invés de dependerem do Senhor. Nos capítulos 30 a 32 vai falar do problema do Egito. Ezequias ele vai buscar ajuda no Egito por causa da Síria, tal como fez o rei Acais antes dele. E Ezequias então ele confiou mais no Egito do que no Senhor. E Isaías então ele vai condenar as ações de Ezequias. Nos versículos de 1 a 7, nós temos um ai contra os filhos rebeldes, Era a corte de Ezequias, Por quê? Porque eles estavam confiando no Egito, que não poderia trazer libertação do povo assírio. O povo de Israel agia como um bando de garotos rebeldes, garotos tolos. E a passagem diz assim: e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Ou seja, os planos de Ezequias não eram do Espírito de Deus. E lá no final do versículo fala pecado sobre pecado. Ou seja, os habitantes de Judá, eles haviam se afastado de Deus e agora eles estavam se recusando a ser dependente de Deus. Quando a pessoa comete pecado sobre pecado, o primeiro pecado precisa ser encoberto para que o segundo se concretize e assim por diante. Versículo 2: Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Então, irmãos, a sombra do Egito, ela é um contraste com a sombra do Onipotente. Lá no Salmo 91, versículo 1, diz assim, ó: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, o envio de uma embaixada ao Egito foi um ato de desafio à vontade revelada de Deus. Versículo 3: Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Então a aliança com o Egito foi a causa da destruição de Judá. Os judeus eles esperavam que o Egito os salvasse, mas o Egito se tornou uma vergonha para eles. Lá em Isaías 19, que apresenta a profecia contra o Egito, lá mostra um Egito fraco demais para poder combater contra a Síria e defender Israel. Verso 4: Porque os seus príncipes já estão em Zoã, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Então Ranes, irmãos, ficava ao sul de Mênfis, e Zoã é a antiga Tanis. Então são duas cidades que representam o Império Egípcio. Os egípcios receberam os príncipes de Israel, Os príncipes eles já estavam lá em Zoã, na corte de Faraó. Os príncipes, são quem? São os líderes e eles já estavam no Egito, Versículo 5: Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Então os príncipes de Israel, eles estavam dispostos a formar uma aliança com o Egito. Mas eles ficarão envergonhados, por quê? Porque o Egito não vai ajudar em nada. Os príncipes eles foram para o Egito formar uma aliança, mas o Egito se mostrou incapaz de dar auxílio. O esforço feito pelos judeus foi um motivo de vergonha e opróbrio, um motivo de desonra, de vexame mesmo.
pois eles deveriam ter buscado a ajuda de Deus. Versículo 5. Peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente voadora, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas de camelos os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará. Então, irmãos, esse versículo aqui ele apresenta um quadro, né, de uma caravana desastrosa que atravessa o deserto, né? O Egito era uma terra assim de aflição e de angústia. O peso dos animais aqui deve-se ao fato de que eles estarem transportando inutilmente, né, pelo deserto presentes para o Egito. Eles carregavam os despojos, né, de Judá até o Egito, passando pelo deserto, né, o deserto de Negueb. Então, o peso dos animais deve-se ao fato de eles terem transportado inutilmente, né, pelo deserto presentes de Judá para o Egito. O sul da Palestina, né, era uma área assim acidentada e perigosa e cheia de animais selvagens. Então, a caravana de Judá iria passar por essa região para levarem ao Egito as suas mercadorias e riquezas como tributo, mas eles enfrentariam os perigos de leões, víboras e serpentes voadoras. Capítulo 30, versículo 7. Porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, por isso clamei acerca disto. No estar inquietos será a sua força. Então eu li esse versículo na versão Almeida Corrigida Fiel, vou ler agora na Almeida Revista e Atualizada. Pois quanto ao Egito, vão e inútil é o seu auxílio, por isso lhe chamarei gabarola, que nada faz. Então, irmãos, aqui então Isaías ele profetiza que essa viagem ao Egito não seria proveitosa. Por quê? Porque os egípcios não poderiam ajudar Judá. Os hebreus eles tinham um apelido para o Egito. E Isaías então ele usa esse apelido, né, que é o gabarola, né, no original quer dizer Raabe, né, que significa não vai fazer nada, inútil. Era um nome usado para o Egito, né, por causa de um monstro mitológico que se assentava ocioso à beira do rio Nilo. Então Raabe é semelhante a Leviatã, que simboliza a força do mal, a qual será destruída por Deus. Versículo 8. Vai, pois, agora, escreve isto numa tábua perante eles, e registra-o num livro para que fique até o último dia, para sempre e perpetuamente. Então nós vamos ver, irmão, que dos versículos 8 até o 14, acusações contra Judá. Né? Isaías acusa os habitantes de Judá de rejeitarem a profecia. Eles sofreriam muito por isso. Então essa insensatez, né, de buscar a ajuda ao Egito deveria ficar registrado como testemunho às gerações futuras. Então Isaías, né, ele carregou essa tábua ao andar por Jerusalém e o povo riu dele. Né? Então Isaías deveria escrever seu recado sobre tábuas e livros, portanto em lugares visíveis, né, para que permanecesse como admoestação para as gerações vindouras. Só falar não adiantava mais, né? Então a mensagem ela precisava ser vista e ouvida para que não houvesse mais dúvida quanto ao chamado de Deus. Versículo 9. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Então essa palavra rebelde aqui não é uma palavra comum, né, usada por Isaías, mas Ezequiel ele usa bastante essa palavra. Então os líderes eles não queriam ouvir as verdades de Deus. Eram filhos mentirosos, ou seja, filhos que negavam a paternidade de Deus. Versículo 10. Que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis, para nós, o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, e vede para nós enganos. Então a gente sabe que os profetas eles eram também chamados de videntes, né? E a pregação de muitos profetas ia ao encontro das expectativas do povo. Porém, né, Isaías falava sobre a inspiração do Espírito Santo, trazendo palavras de julgamento. Então os israelitas eles não suportavam mais ouvir as palavras proféticas que condenavam o modo de vida pecaminoso deles. Eles queriam ouvir mensagens agradáveis e brandas, né, dos falsos profetas. Versículo 11.
Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei o que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Então, os líderes de Judá, né, eles queriam que Isaías saísse do caminho deles, e também que Isaías e os profetas se desviassem do caminho que é Cristo. Né? Eles queriam que Isaías parasse de falar acerca de Deus, o Santo de Israel. Né? Eles não queriam mais ouvir profecias condenatórias e pessimistas. Verso 12. Por isso, assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais. Então, como eles recusaram ouvir a voz do profeta, né, agora eles ouviriam a voz do próprio Deus em julgamento. Deus está dizendo o seguinte: ó, vocês confiam na opressão, né, se referindo ao Egito, onde os antepassados, né, foram escravos. E o povo foi liberto de lá milagrosamente. Né? Então Deus estava cobrando a falta de entendimento deles, né, que queria atravessar todo o deserto, né, para levar ricas ofertas ao Egito. Deus está dizendo que os egípcios queriam voltar a ser súditos da opressão. Versículo 13. Por isto, esta maldade vos será como a brecha de um alto muro que, formando uma barriga, está prestes a cair e cuja quebra virá subitamente. Então, por causa da resistência deles ao Senhor e a dependência do Egito, eles sofreriam uma destruição repentina. Né? Brecha de um alto muro aqui fala da destruição repentina. Né? A muralha defensiva, né, que eles tanto queriam, acabaria se mostrando defeituosa. Essa muralha iria deixar brechas, né? Ela iria estufar para fora, formando uma barriga. E isso aconteceria de forma rápida. A muralha ela tinha um ponto letal. Né? O Egito ele não tinha nem vontade e nem força para cumprir o tratado. Verso 14. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco, para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Então aqui, irmãos, Isaías ele usa aqui de uma metáfora, né? A gente sabe que Isaías usa muitas metáforas, né? A aliança com o Egito ela fracassaria, né? Ela seria quebrada, semelhante a um oleiro que, ao fazer um vaso, ele vê que o vaso tem um defeito e não quer refazer o vaso. O oleiro simplesmente ele quebra o vaso em pedaços e começa a fazer outro vaso com outro barro. Dessa forma, Deus vai fazer com Israel. Então, como se quebra o vaso do oleiro, fala da destruição nacional repentina de Judá. Não vai restar um único pedaço de vaso para carregar brasas ou tirar água de um poço. A ruína seria completa quando os babilônicos, né, invadissem Jerusalém. Verso 15. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Então a gente vai ver agora que dos versos 15 até o 18, Judá é chamado ao arrependimento, por causa da sua falta de confiança em Deus. Então Judá só poderia ser salva, né, caso os governantes e o povo buscassem a Deus. Se o povo se voltasse arrependido para o Senhor, confiando em suas bondades e obedecendo às suas instruções, a nação ela poderia ser poupada. O problema é que eles não estavam, né, dispostos em assim proceder. Né? Então aqui Deus iria oferecer a eles libertação, né, se o povo voltasse para ele. Mas não foi isso que aconteceu. Né? Ao invés de confiar em Deus, eles fugiram. Então, nesse contexto aqui do capítulo 30, irmãos, os inimigos de Jerusalém, agora eles já não são a Síria e Samaria, né? E sim a Assíria. A Síria, né? E o Senhor chama o seu povo a uma resposta de fé. Desde o começo do capítulo, né, o profeta diz que os judeus estavam pecando, porque em vez de buscar a ajuda do Senhor, estavam enviando embaixadores ao Egito. Versículo 16. Mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros.
Então, ao invés de confiar no Senhor, né, o que o povo faz? O povo prefere depender dos cavalos e das carruagens, né, do Egito para defender a terra. Aí, durante a invasão dos assírios em Judá, os judeus não conseguiram fugir em seus cavalos, né, importados do Egito. Versículo 17. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5 todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Então a mensagem aqui era de que a nação ela seria completamente dispersa, né? Então vocês, né, serão sempre fugitivos, né? Vocês sempre acharam que o abrigo do Egito é o melhor, né? E aqui está dizendo que um soldado inimigo era capaz de amedrontar 1000 judeus. Ou seja, uma mensagem contrária, né, ao Salmo 91, versículo 7, que diz assim: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegarão a ti. Então, 5 assírios ameaçaria todo o exército de judeu, né? Os egípcios eles abandonariam Israel como se fosse um mastro de bandeira no cume do monte, ou seja, totalmente abandonado. Verso 18. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Então, irmãos, perceba aqui que Deus ainda espera, né? Então, esse versículo aqui ele mostra o equilíbrio entre a misericórdia e a equidade de Deus, né? Pelo lado da equidade, Deus ele deseja que os opressores assírios eles sejam punidos. Mas pelo lado da misericórdia, né, e da compaixão de Deus, ele deseja que o povo se arrependa, né, para que ele possa o quê? Continuar mostrando a sua graça, né? E esse versículo então terá seu cumprimento só lá no reino milenar, né? Esse versículo aqui ele mostra que Deus espera que Judá se arrependa, né, para que Deus possa cumprir as alianças feitas com os pais de que eles habitarão em Sião e não mais chorarão. Então, irmãos, trazendo aqui para os nossos dias, né, Deus já tem esperado quase 2 séculos, né, desde que Cristo morreu, e continuará esperando até a segunda vinda de Cristo, né? Deus ele espera ser gracioso e misericordioso com todos os que se voltarem para ele. Deus é tardio em exercer sua justiça quando essa implica na punição de seu povo, né? Gracioso e tardio em se irar, né? É uma frase usada repetidas vezes para poder descrever Deus lá no Antigo Testamento. Então Deus ele anseia para ser gracioso para conosco e para abençoar o seu povo. Ele prolonga, né, o tempo a fim de que nós nos arrependamos e tornemos para ele. Deus é um Deus de equidade, né? Por isso que ele não pode abençoar os homens contrários à sua palavra. Verso 19. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Então aqui é uma promessa para o reino milenar, né? O povo de Judá, sob o governo de Cristo, habitará em Sião, né? Aí eles não chorarão mais. Isaías aqui está descrevendo o dia em que Israel será restaurada à sua terra. Versículo 20. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto. Mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres. Este versículo, né, ele nos mostra, né, que Deus tem dado a Israel o pão de angústia e água de aperto. Mas no reino milenar, né, o Senhor concederá a salvação ao povo de Israel. Os teus mestres, que eram os profetas, nunca mais fugirão de ti. Verso 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Então o povo, né, estava andando de maneira tão errada que já não escutava os seus líderes espirituais. Mas agora o Espírito de Deus é quem vai ensinar e os ouvidos ouvirão. Hoje nós vivemos numa geração que fala, né, e não numa geração que ouve.
O servo do Senhor, ele não deve se desviar do caminho. A vitória, né, para aquele que segue sob a direção de Deus, confiante nele. O Espírito Santo de Deus, ele nos guia pelo caminho correto. A palavra de Deus, ela nos ensina a andarmos no Espírito, né, para nós não satisfazermos aos desejos da nossa carne. Quando andamos em Espírito, estamos sempre conectados com Deus, mente e coração, né, estarão sempre pensando nas coisas lá do alto. Versículo 22. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata, e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas, fora daqui. Então, irmãos, lá na era milenar não existirão os ídolos revestidos de prata e de ouro. Esses ídolos eles serão lançados fora, né? Como um pano imundo, como um pano de menstruação, né? A menstruação de uma mulher era considerada imunda e qualquer coisa que tocasse nela ficava também imundo. Então a ideia aqui é se livrar, né, dele logo. Versículo 23. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em largos pastos. Então o reino milenar, irmão, será um tempo de muita fertilidade. Né? As tarefas de arar, semear e colher serão muito recompensadas. No versículo 20, né, Deus tinha dado para Israel pão de angústia. Mas no reino milenar, Deus dará o pão da novidade da terra. Né? Então Deus vai enviar chuva refrescante que renderá alimento em abundância. São as colheitas abundantes que ocorrerão durante o milênio. Haverá abundância de chuva e a quantidade certa de luz solar. Né? Então a gente vai ver que vai ser tudo ao contrário à maldição lá de Gênesis 3,17, né, que diz assim: E a Adão disse: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Quando a gente vai lá para o livro de Amós, capítulo 9, de 13 a 15, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que cega, e o que pisa as uvas ao que lança a semente, e os montes destilarão em mosto, e todos os outeiros se derreterão. E trarei do cativeiro meu povo Israel, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão e plantarão vinhas, e beberão o seu fruto, o seu vinho, e farão pomares, e lhes comerão o fruto. E plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Versículo 24, né, do capítulo 30. E os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. Então os animais de trabalho, né, eles desfrutarão da bondade de Deus. No reino milenar, Deus ele vai valorizar os animais por aquilo que eles se valem, não simplesmente porque eles servem ao homem. Né? Então a gente vê aqui que é um sinal de prosperidade. O padejar, né, significa debulhar o trigo ou separar os grãos da palha, lançando-os para o alto para que o vento leve a palha. A expressão cirandado com a ciranda significa que está passando por um processo de peneiração ou separação. Né? É um sofrimento ou um teste que separa o grão da palha. Quando Jesus ele diz lá para Pedro que Satanás queria cirandá-lo como o trigo, o que significa? Significa que o inimigo queria submeter Pedro a um processo violento de separação e destruição, como um grão é separado da palha na peneira. Versículo 25. Em todo o monte alto e em todo o outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Então, irmãos, o cumprimento dessa profecia aqui ela será após a batalha do Armagedon, quando os ímpios rebeldes serão destruídos, quando caírem as torres, né, as fortificações, as máquinas de guerra dos ímpios. Então haverá água correndo das colinas
para os vales em benefício de todos. Versículo 26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Então isso aqui vai ocorrer no reino milenar, né? O sol, a lua e as estrelas serão restaurados, né? A luz do sol será 7 vezes mais, mas isso não vai afetar os homens. Ainda vai existir noite, né? Só que numa perspectiva diferente. No dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Ou seja, Deus ele disciplina, mas também cuida. Lá em Oséias 6, versículo 1, diz assim, ó, Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Existe uma outra interpretação também, irmãos, mas eu creio que essa que eu falei agora é mais coerente, né? Porque o contexto aqui é o contexto do reino milenar, né? Mas essa outra interpretação ela diz o seguinte: no quarto dia, Deus criou 2 grandes luminares, né? O Sol e a Lua. Isso então aponta para o quarto milênio, que foi o nascimento de Jesus e da igreja, né? O Sol é Cristo e a Lua é a igreja. Então Isaías aqui, para essa corrente, não está falando de astros literais, e sim de Cristo e a igreja. A igreja terá seu corpo glorificado como como do Senhor Jesus Cristo. E a glória de Cristo ela será vista mais intensa no milênio, como é vista hoje. Versículo 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga, e os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. Então a gente vai ver que dos versículos 27 até o 33 mostra o fim certo, né, da Assíria. O fim certo da Assíria foi provocado pelo poder de Deus e não pelo Egito. O versículo ele fala da vinda do Senhor para destruir o anticristo e os reis da terra. Verso 28. E a sua respiração como um ribeiro transbordante, que chega até o pescoço para peneirar as nações, como peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Então a sua respiração aqui, irmão, descreve o som da voz do Senhor como um rio transbordante e turbulento. Né? A Assíria ela passará pela peneira de Deus. Deus julgará as nações como se estivesse peneirando. Né? Então, da mesma maneira que um homem põe um freio na boca de um cavalo para controlá-lo, Deus colocará um freio na boca dos assírios. Verso 29. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração como a daquele que vai com flauta, para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. Então, no contexto histórico, né, nós temos o cântico dos judeus, quando o exército assírio fosse forçado a se retirar, né? Agora aqui fala do cântico dos vencedores no milênio após a vitória de Cristo no Armagedon. Então esse cântico lhe será entoado quando as nações subirem para Jerusalém. Versículo 30. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço, com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvio e pedras de saraiva. Então aqui a voz do Senhor ela é comparada a um trovão, a voz da ira do Senhor será ouvida como um grito de batalha que vai atemorizar os soldados assírios. Saraivas e brasas de fogo, né, são símbolos da ira de Deus. Em Êxodo, a voz de Deus ela é descrita como um trovão. Né? O texto bíblico relata que durante a descida de Deus ao Monte Sinai, houve trovões, relâmpagos e o som de uma trombeta. E em momentos específicos, Deus respondia a Moisés por meio de trovões. Versículo 31. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara. Então a Assíria aqui ela simboliza, né, o anticristo. Verso 32. E a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles.
Então, cada vez, irmãos, que a vara de Deus espanca os assírios, os habitantes de Jerusalém se alegrarão sobre o som de tamboris e harpas. Né? Finalmente, versículo 33, né? Porque o Tofete já há muito está preparada, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pira é de fogo, e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Então, o que é o Tofete, irmãos? O Tofete é uma cova larga e profunda, né, uma espécie de crematório, no lado sul de Jerusalém, que continha uma fogueira abrasadora na qual as crianças eram queimadas ao deus Moloque. Então, a palavra Geena ela é de origem grega e no hebraico é Tofete. Né? Tofete é igual a Geena, que fica entre os vales de Rinom e Cedron, que ficava fora, né, de Jerusalém, que simboliza, né, o lago de fogo e enxofre. Então, o lago de fogo, né, é igual a Geena, que era o lixão de Jerusalém, onde os filhos, os animais, os criminosos eram sacrificados. Então, o vale de Rinom é o local onde o fogo queimava sem cessar. Né, o vale de Rinom era um lugar perto de Jerusalém, onde Acais, né, o rei Acais, iniciou a adoração ao deus do sol e do fogo, Baal e Moloque. Né? Os judeus, sob o domínio de Manassés, ofereciam seus filhos como ofertas queimadas nessa adoração idólatra. Né? Quando a gente vai lá para Jeremias 7, 31 e 32, diz assim: E edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom, para queimarem no fogo a seus filhos e a suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que não se chamará mais Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas o vale da matança, e enterrarão em Tofete por não haver outro lugar. Então este lugar aqui, irmãos, foi destruído por Josias, né? Lá em 2 Reis 23, versículo 10, diz assim: Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou sua filha pelo fogo a Moloque. Então Josias, né, o rei Josias, ele transformou aquele lugar num depósito de lixo e rebatizou de Geena, Vale dos Filhos de Rinom. Ele a fez profunda e larga, né, e a sua pira é de fogo, ou seja, Deus é quem porá o grande fogo em Tofete, quando o anticristo e a besta forem destruídos. Assim como o inferno foi preparado para o rei da Babilônia, lá em Isaías 14, né, que representa Satanás, também Tofete, que representa o lago de fogo e enxofre, foi preparado para o rei da Síria, representado pelo anticristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Então aqui a gente encerra, né, o estudo do livro Isaías capítulo 30. Espero que você tenha compreendido, né? Caso você queira tirar alguma dúvida, né, ou mesmo fazer algum comentário a respeito do vídeo, você pode usar os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.